Oeste com Elas entrevista agora. A gente fala sobre emendas parlamentares, como funcionam, como é feita a distribuição, quanto dinheiro é destinado para esses fins. Conosco por aqui, Bruno Bondarovski. Tudo bem? Bom dia, Bruno, gestor da Central das Emendas e pesquisador associado da PUC do Rio de Janeiro. Legal recebê-lo por aqui. Bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer aqui poder tratar de um tema que é tão importante para o Brasil e que agora está saindo em todos os jornais, mas que já é um problema há uma década, pelo menos, né? Que realmente gera aí instabilidades com o nosso dinheiro, que é o dinheiro dos nossos impostos, do dinheiro público. Pois é, um tema complexo, até difícil de entender, sempre gerando bastante polêmica, questionamentos. Vamos nessa, então, a gente que agradece aqui, o prazer é nosso pelas explicações, esclarecimentos. Para começar, então, do zero para o nosso público, como funcionam as emendas parlamentares? Essa é uma ótima pergunta para a gente poder esclarecer o tema, né? Então, as emendas parlamentares ao orçamento, né? Hoje a gente chama só emendas parlamentares ou emendas, elas são a forma do Congresso interferir no orçamento. Até aí é normal de um sistema de três poderes, né? Então, o Executivo faz o orçamento, o presidente, os ministros, e o Congresso, os senadores e os deputados vão interferir nesse orçamento. Só que aqui no Brasil a gente criou essa ferramenta chamada emendas parlamentares, que é um parlamentar poder fazer uma modificação no orçamento. Então, ali, desde a Constituição e até a década passada, ele fazia aquela emenda, mas dependia do presidente aprovar, do Poder Executivo. Então, era um volume muito pequeno, muitas vezes era usado para alguma barganha política, então o presidente concedia, vamos dizer, uma emenda de uma reforma de praça, de um posto de saúde, alguma coisa para uma cidade que era da onde o parlamentar foi eleito, e concedia aquilo muitas vezes em troca de algum apoio numa votação ou num posicionamento. Então já era um mecanismo, vamos dizer, de negociação política, mas também onde havia muitos desvios vinculados. Isso aí vamos falar até os anos 2010, até 2013. A partir de 2014, houve uma mudança na Constituição do Brasil. Os parlamentares quiseram que todos tivessem emendas parlamentares. Então, veja, antes, todos poderiam pedir, mas só um ou outro que tinha. E o volume era pequeno. Então, apesar de ser um problema, não estava aí nos maiores problemas do país. Depois da mudança na Constituição, passou a ser para todos, independente da decisão do Executivo, do presidente e dos ministros. Então, em 2015, todos os parlamentares tiveram 15 milhões de reais para aplicar onde quisessem no país, com algumas pequenas restrições, por exemplo, metade tem que ir para a saúde. Bom, de lá para cá, o problema piorou, porque em vez da gente ter mais clareza e ser mais bem aplicado, surgiram as emendas PIX, em 2019, que são emendas que eram enviadas sem projetos. Agora elas estão melhorando com a interferência do STF e do ministro Flávio Dino. Depois surgiram as emendas impositivas de bancada estadual. Aí você veja, ano passado, cada bancada estadual teve 500 milhões de reais para aplicar no seu estado. Seja São Paulo, com 44 milhões de habitantes, ou Roraima, com 800 mil habitantes, todas as bancadas tiveram o mesmo dinheiro. Até em termos de parlamentares, muitos estados têm 8 deputados e 3 senadores, e outros têm 30, 40 deputados. Então, é uma divisão, no mínimo, injusta para a população e até para os parlamentares. Depois surgiu, na época da transição, uma PEC que praticamente dobrou o valor. Então, hoje, cada deputado tem 40 milhões de emendas individuais e 70 milhões, os senadores, de emendas individuais, onde eles podem aplicar onde quiserem, em termos de programa, de destinação. E isso, no final, gera muita injustiça, porque tem uma distribuição desigual, bagunça os programas do governo, são muitas oportunidades, infelizmente, de desvio de dinheiro, porque quando abrem a época das emendas, né, é quase uma caça às emendas, os prefeitos e também os ativistas de organizações não governamentais e presidentes, eles vão oferecer aos parlamentares programas. E você imagina, faz-se uma fila na porta do gabinete de cada parlamentar, cada deputado, cada senador, e eles escutam esses programas, eles têm 1 mês e meio para deliberar isso e escolher para onde vão aplicar. Então, obviamente, tem aqueles que fazem boas escolhas, mas tem também os que aproveitam esse momento para pensar na melhor forma de maximizar
a sua reeleição e existem oportunidades de desvio. Então, assim, uma série de problemas ligados ao instrumento que era muito problemático e que foi aumentado aí, 10 vezes nos últimos 12 anos. Então, a gente, em vez de melhorar alguma coisa, a gente piorou um problema no Brasil e, em termos de volume, a gente está falando de 50 bilhões de reais. Então, não é mais alguma coisa que não, isso a gente pode, é um problema, mas não é urgente. Ele é urgente, porque ele atinge todos os estados, todos os municípios, e ele está sendo replicado. Ou seja, os estados agora estão criando as emendas estaduais, os municípios estão criando as emendas municipais, já existe emenda PIX, emendas para organizações sem fins lucrativos, as ONGs, sem concorrência, o parlamentar destina diretamente. Então, assim, é um problema que, se o Brasil, a mídia, a academia, a sociedade não entender, a gente não vai conseguir resolver, porque os interesses estão atendidos de quem está fazendo isso. Bruno, obrigada pela entrevista. Bruno, o senhor mencionou o ministro Flávio Dino. Eu gostaria de saber a sua opinião. Ele que vem segurando as emendas, né, não está liberando, dizendo que é preciso ter mais transparência. O senhor acredita que é uma atitude correta ou outro órgão deveria fazer esse papel? Olha, a responsabilidade no país para as coisas serem bem feitas e com transparência é de todas. Então, o Tribunal de Contas da União tem que fiscalizar, a CGU, obviamente, tem que controlar internamente. Lembrar que eu comecei falando das emendas federais. Então, esse é um dinheiro da União, paga ao governo federal. Então, até o último centavo que vai para um estado, um município ou uma organização social tem que ser controlado. Agora, se não houvesse, nesse momento, o STF e a atuação do ministro Flávio Dino, a gente estaria ainda na Idade da Pedra. Não tem como não reconhecer os avanços que foram feitos. As emendas PIX até 2024 não tinham nenhum registro de como eram gastos. Então, agora eles têm que pelo menos preencher um planejamento, tanto que nesse ano tem 1% a menos em emenda PIX, quando as emendas como um todo individuais aumentaram 8%. Então, num contexto de planejamento, transparência, um pouco mais de controle, reduziram essas emendas, acabaram migrando para outras. Então, são medidas importantes que, obviamente, o Congresso deveria legislar em prol de maior transparência, maior eficácia, maior efetividade, resolver os problemas do país, mas, na ausência de uma boa legislação, é bom que a Justiça também possa trabalhar nesse sentido. Bruno, obrigada pela sua participação. Bruno, eu queria que você explicasse um pouco qual que é o efeito disso sobre a democracia brasileira, porque se a gente divide esses 50 bilhões pelo número, por exemplo, de congressistas que nós temos, a gente está falando basicamente de 100 milhões por ano que um congressista pode usar, um deputado, né, decide onde vai o dinheiro, 100 milhões por ano. Só para ter uma ideia, aqui em São Paulo, que é um dos lugares em que uma campanha de deputado federal pode custar mais, nós estamos falando de 3 milhões e meio, que é o máximo permitido por lei, né? Temos aí esses absurdos dos fundos eleitorais que acabam fazendo com que um candidato a deputado que já seja eleito já sai, né, com uma grande vantagem aí, né, porque ele já sai com esses fundos todos. Mas fora isso, então a gente está falando, por exemplo, no estado de São Paulo, 3 milhões e meio é o teto. Aí, de emenda, isso só em ano de eleição. Mas a gente está falando de 100 milhões por ano de emenda parlamentar. Então, assim, é muito difícil, né, que de fato ele consiga competir com quem, por exemplo, está de fora, que você tem uma renovação na política. Esse ano é um ano super importante, puxa, precisamos de mais parlamentares de direita, mas pô, ele já sai, né, com 400 milhões para trás, mais os tantos milhões de fundos, mais isso aqui, é muita grana, né? Então, o que isso significa em termos da democracia brasileira mesmo? Queria te ouvir. Olha, já de cara vejo 3 grandes prejuízos para a democracia no modelo que a gente tem hoje. O primeiro é exatamente esse que você falou, é uma competição injusta para a eleição, porque o parlamentar no cargo, ele tem muito mais dinheiro a serviço da reeleição dele do que um novo concorrente que está entrando. E ele pôde usar esse dinheiro, você falou 100 milhões por ano, mas se você pensar no mandato de 4 anos,
são 400 milhões, ou no mandato de senador são 800 milhões a valores de hoje. Então, ele pôde organizar a reeleição dele de uma forma muito desigual. E se a gente retornar, aí é o segundo ponto, né, qual é a função principal do legislativo, que seria fiscalizar o executivo e fazer as nossas leis, ou seja, legislativo de legislar. A gente tem que modernizar a nossa legislação, tem as questões trabalhistas, tem as questões de tecnologia atualmente, né, legislar sobre inteligência artificial, proteção de dados, uma série de desafios para o Brasil debater. E aí eu pergunto, né, se você é um parlamentar e você tem 3 opções: eu posso fiscalizar o presidente, eu posso pensar nas novas leis, ou eu posso usar o meu tempo, a minha energia, a minha equipe para administrar 100 milhões por ano, que é bastante importante. Né? A maioria das pessoas para quem eu pergunto isso acaba dizendo que preferiria cuidar do dinheiro para poder dedicar mais tempo ao dinheiro, e a gente tem percebido isso. Essas eram algumas matérias mostrando a redução das reuniões técnicas para avaliar justamente as questões sobre as legislações e tudo que o Brasil precisa evoluir. Tem ainda um terceiro ponto, que é a questão da representatividade. Como alguns parlamentares têm mais relação com algumas regiões e cidades, e esse dinheiro ficou muito grande dentro do orçamento, acaba que algumas cidades são injustiçadas. Então você vê, às vezes, 2 cidades vizinhas, mesmo IDH, mesmo nível populacional, mesmos serviços, uma recebe 20 milhões em emendas, a outra recebe nada, ou 200 mil, ou 300 mil, porque, vamos dizer, tem um desafeto ali com o prefeito, ou ele não teve representatividade na votação. Então, a gente está vendo essas injustiças que, de novo, se a gente estivesse falando de 10, 15 anos atrás, onde esse dinheiro era menor, talvez não fosse tão grave. Hoje, como esse dinheiro representa 20% do poder do dinheiro discricionário, que é o que o governo teria para executar os programas, ele é muito impactante na política nacional. Então, tem a distorção do papel do legislativo, tem a competição eleitoral que foi prejudicada, muito prejudicada, e tem a representatividade que está abalada. Acho que é suficiente para reconhecer que é um problema para a nossa democracia. Bruno, bom dia, obrigado pela entrevista. Me diga uma coisa, como é que a sociedade, a central de emendas ou a sociedade civil, enfim, de uma forma geral, o que é possível fazer para que nós tenhamos um gerenciamento dessas emendas mais próximo? A gente mencionou aqui o Flávio Dino, mas não é desejável, pelo menos no meu entendimento, que nós precisemos desse tipo de intervenção para que haja essa gestão ou para que haja mais transparência por parte das emendas. O que a sociedade civil pode fazer? E se você enxerga alguma alternativa do ponto de vista da estrutura, quer dizer, é possível tirar as emendas de um parlamentar, tirar esse poder todo do parlamentar, dissipar, enfim, há alguma alternativa que você veja na própria estrutura das emendas que poderia dar maior transparência também a elas? Olha, acho que o caminho é esse, né? Pela sociedade civil, porque, como eu falei no início, os poderes eles estão equilibrados. O parlamentar, se você for olhar sobre a ótica de cada ator, o parlamentar está enviando dinheiro, então para ele não há problema. O prefeito está recebendo dinheiro, então para ele também não é um problema. E o cidadão, de certa forma, recebe algum benefício, mesmo que seja um show na praça. O show na praça é um benefício que ele não ia ter e tem. Então parece que está tudo bem, não fosse o volume de 50 bilhões, não fosse um país que ainda precisa resolver o saneamento básico, infraestrutura, saúde, educação, segurança, etc. Então, o que a gente faz aqui na Central das Emendas, tá? Tem um portal, centraldasemendas.info, é gratuito, aberto a toda a sociedade. E o nosso trabalho tem sido justamente atuar junto aos meios de comunicação, à mídia, junto à academia. Então, a gente percebeu que ele é um problema, ele tem uma complexidade, né? Então, se a mídia, a academia e as organizações sociais não tiverem acesso aos dados, fica difícil da população entender. Eu acredito que quando a população entende, a política responde. Mas como que a gente vai fazer com que a política responda a um problema, como eu demorei a explicar, né, de dinheiro, interferência no orçamento? Então, cabe bastante à mídia e à academia esse papel de explicar e apontar soluções. E já existem algumas soluções apontadas, só que os dados, apesar de eles estarem disponíveis no portal da transparência, eles são confusos, e são muitos painéis, e os painéis não são parecidos. Então, na Central das Emendas, o que a gente faz é baixar esses dados todos, limpá-los, integrá-los e oferecer eles super fácil.
Se você entrar no nosso portal, você já vê o deputado, o ano, para onde foi, o programa, você clica, cai no portal da transparência do governo. É muito simples de qualquer pessoa, jornalista, pesquisador, obter os dados entrando na central das emendas. Agora, pensando em termos de futuro para isso, claro que não vai ser de uma hora para outra, porque você tem todo mundo engajado, todos os gabinetes dos parlamentares, as prefeituras, as ONGs, então está tudo conectado. Algumas coisas a gente já deveria fazer desde já. A primeira coisa é que as decisões elas têm que ter racionalidade técnica. Então, não dá para o deputado resolver só porque aquilo vai ser bom. Tem que haver um tipo de criterização, tem que haver critérios para hierarquizar para onde vai, para qual programa vai. Então, isso seria o primeiro, e todo o debate que é feito na academia, até na Câmara dos Deputados eu fui chamado para falar, o ponto é esse: quais vão ser os critérios para diminuir a independência do parlamentar de escolher qualquer coisa para qualquer lugar. Essa é a primeira. A segunda coisa é que deveria haver maior interferência coletiva. Então, hoje, eles têm, como a Marina falou, 100 milhões de reais praticamente. 40 milhões são individuais, mas as emendas de bancada, se a gente for ver, bancada estadual, elas são distribuídas também ali para cada cidadezinha, e para cada uma tem um padrinho. As emendas de comissão, vou te dar um exemplo, uma emenda da Comissão de Saúde, aqui deixei anotado aqui, desse ano de 2025, foi uma emenda de 2 bilhões de reais e foi para 2.445 municípios. Aí você diz assim, bom, tem critério para isso? O critério em geral é que havia um parlamentar pedindo esse dinheiro. Então, a segunda coisa é que tem que ser uma decisão coletiva. A gente precisa disso. E, por fim, a gente tem que medir o impacto, tem que ter um planejamento, uma coordenação. Então, há caminhos para isso acontecer. De maneira nenhuma, o Congresso deve deixar de interferir no orçamento, mas a interferência não pode ser individualista. Ou, se for individualista, é num nível muito baixo, como era antigamente. Ela tem que ser, no volume que é hoje, com racionalidade, critério e equilíbrio. E a transparência, obviamente, né? Porque hoje também os dados já estão, de certa forma, mas não são fáceis de achar, e alguns problemas, como as emendas de bancada, ainda são distribuídas muitas vezes individualmente, sem a gente saber quem é o parlamentar. Mas veja, a gente não pode ficar correndo atrás do próprio rabo, tipo, é um problema ruim, como é que a gente consegue os dados? Na verdade, tem que consertar essa estrutura para que o Congresso priorize o que é melhor para o país. E para isso, vou repetir, há necessidade de critérios. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.